O repórter me chamou para uma entrevista. E um embriagado aí, possivelmente deve ter perdido o parente dele. E começa a falar besteira. O tenente do policiamento chamou o bombeiro 4 minutos depois, o bombeiro estava no local. A situação era tão grave que bombeiro nenhum do mundo conseguia apagar esse fogo. Aqui entre incêndio era uma grande favela, né? Muitos barracos um em cima do outro. Aqui não tinha parte seca, a maioria das partes aqui era água, né? Água embaixo, mangue e favela, né? A favela em si já é uma tragédia, né? Existir favela e tal. A miséria em si é uma tragédia já, né? Exatamente, aqui nessa rua, que era a rua, chamada Rua São José, que era, vamos dizer, a avenida principal do bairro, né? Que ela pegava desde da Vila Nova, da Cruzeiro do Sul, até quase chegando no Casqueiro, que é justamente a rua onde passa as 5 tubulações, que é aqui embaixo, né? Ela pega de lá e vem e vai até lá. Passa 5 tubos aqui. E a gente brincava em cima dessas tubulações. A gente jogava bola ali e pegava E tinha uns caras maiores que tinham a habilidade de levar a bola por cima da palafita. Era mó bagulho doido, cara. Não, cruel. Aqui era submano. Aqui a gente vinha pra cá é porque não tinha condições de pagar moradia em lugar nenhum, né? Ninguém veio pra cá porque queria estar aqui. Eu lembro que começou 1h da tarde, o pessoal, uma correria muito grande, né? Porque já estava um cheiro de gasolina muito forte. Então, cheiro de gasolina, cara. Igual no dia mesmo, a gente sentia um cheiro muito forte. Só que na época, principalmente à noite, as indústrias aí soltavam muito gás, muito gás. A gente era acostumado já com aquele gás. Caramba, é estranho que parece que quando a gente lembra, vem a lembrança disso aí, parece que eu tô sentindo o cheiro daquela época, assim. Volta de 4, 5 horas da tarde, eu estava exatamente no local onde vazou, que foi ali, na Rua do Acesso, era ali aproximadamente. Porque o tubo era praticamente todo aterrado, mas ali tinha uma vala que cortava a vila. A vala pegava, era um dique, né? Vinha dali, dava uma volta e entrava para debaixo dos barracos, para lá e para cá. Então a gasolina que ficava na superfície ficou embaixo das casas. Então quando o fogo pegou foi fatal. Porque o duto que passava ali onde hoje é a Rua do Acesso, ele passava descoberto. Então com sol e com chuva, ele com o tempo foi deteriorando. E ele teve uma rachadura e justamente nesse dia lá na Lemoa, eles estavam fechados, né? E pediram para que lá em Capuava não bombeasse mais a gasolina, que parasse. Mas eu acho que eles entenderam errado e mandaram e forçaram pensando que aqui estava aberto. Então o duto ele ia arrebentar um lugar mais fraco e justamente foi aqui na Vila São José, onde passavam os dutos em céu aberto e justamente em cima de uma maré que essa maré passava debaixo de todos os barracos, né? Alguns barracos, principalmente mais pro lado de lá, não era totalmente colocado sobre a maré, né? Tinha umas sobre o mangue, então tinha umas partes aterradas, as pessoas pegavam aterro que se colocava sobre os tubos e puxava para debaixo dos barracos, né, para sair um pouco da maré. Então, que foi o caso de onde nós morávamos. O fogo não chegou até lá porque não tinha, a maré não subiu, né? Então não chegou até lá. Mas em algumas partes
a maioria aqui, né, principalmente dessa região aqui, pegou fogo. Então, de onde a gente morava não deu, porque a maré acho que estava baixa nessa época, então a tragédia foi menos pior. E o pessoal não se preocupou em evacuar a área, o pessoal não se preocupou em sair. Ele não tinha esse pensamento de falar, ó, a gente aqui está correndo perigo, vamos sair das nossas casas até que a coisa se resolva. O pessoal se acomodou e uns foram dormir, justamente porque o povo não acreditou muito que aconteceria uma tragédia, foi o que aconteceu. Para mim, a consciência que eu tenho da miséria está ligada à consciência da tragédia por causa do incêndio. Porque para criança é normal isso aí, né? A gente se acostuma com a miséria, com a violência, com essas coisas, né? E aquela tragédia do incêndio da Socorro, ele colocou numa dimensão mitológica, vamos dizer assim, uma dimensão, a tragédia na dimensão de uma coisa assim como o outro centro, né? Só que numa escala menor, entendeu? Então, quando eu me lembro muito bem, o pessoal trazendo gasolina nos baldes, segurando em 2 baldes assim na mão e trazendo para dentro de casa, porque a gasolina estava vazando muito forte, com muita rapidez, né? Segundo eles, vazaram 700 mil litros de gasolina, mas eu acho que foi muito mais. Então isso foi a ignição para pegar fogo em tudo, porque já que os barracos, os pés eram de madeira, né? Então o que aconteceu? A gasolina ficou por cima da água debaixo dos barracos. Então na hora que deu a explosão... Tá assistindo lá, os pais dormindo, assistindo televisão, aí... O pessoal aqui já tinha aqui em Cubatão um mito, na cabeça que isso aqui ia pegar fogo, Cubatão ia explodir, Cubatão ia pegar fogo, né? Então nós tomamos tipo preocupação com fogo, né? Com fogo em Cubatão. Aí nesse dia aí, né, a gente tá assistindo televisão e eu batendo na porta, fogo, 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 né? E eu, né, sabia o que era, não sabia a proporção de nada. Correndo meu pai, minha mãe e meus irmãos e saímos correndo, desorientado. Pegamos um carro e subimos uma serra, sem saber o que está acontecendo. Só via no horizonte assim aquele fogaréu lá, vermelho, né? Quando eu olhei pro alto assim, o céu tava vermelho, né? Eu olhei e pensei assim comigo, meu, tá pegando fogo, vai estar muito perto isso, o que é isso? Aí nessa que a gente saiu da minha casa assim, saímos do quintal, que chegamos assim na parte da palafita, aí eu olhei. Aí nessa que eu olhei, deu pra ver aquele céu vermelho assim, deu pra ouvir pou, um monte de coisa explodindo, gente gritando. Quando explodiu mesmo, eu estava dormindo, aí abri a janela do barraco onde a gente morava e olhei para trás e vi aquela labareda imensa, né? Muito grande mesmo, e muitas explosões. Então o que vem na sua cabeça é a vaca eu tenho que sair correndo porque eu vou morrer, entendeu? O fogo veio queimando por cima da água, pegou muita gente desprevenida, porque tinha pessoas que moravam em pontes, né? E onde ela morava lá no fundo, e justamente a ponte passava em cima da água, justamente onde estava pegando fogo. Então o que aconteceu? O fogo pegava fogo nas pontes, na ponte, e não tinha como ela passar de um lado, aí o fogo surpreendia ela. A imagem que não sai da minha cabeça também é que passou pessoas queimadas perto da gente, né? Tinha gente que passava queimado mesmo assim, ambulância pra lá, pra cá, mas era uma loucura mesmo, aquele barulho. E uma coisa que não sai da mente é os barulhos da sirene, cara. Uau, aquele direto assim, sair não tem como sair da mente. Então aquilo aconteceu mesmo, parecia um sonho, mas foi uma realidade, né? E eu saí correndo, um monte de gente saindo correndo aqui pela Anchieta, carro de bombeiro, polícia, aquele inferno todo, e achando que o mundo ia acabar. Que morreram na Vila Socorro, na Vila São José, apenas 93 pessoas, é preciso que se registre para a história que isto é uma ficção. Isto é uma ficção. O número de mortos é muito superior a isto, e o inquérito arquivado
fala em 800 pessoas, por exemplo, pelas condições a que essas pessoas foram submetidas a temperaturas altíssimas durante horas. Cara, isso aqui faz parte de mim, né? Eu praticamente nasci aqui. Quem mora aqui não sai daqui, não. Não tem porquê. Né? Não tem porquê, que aqui é muito bom, porque é perto do centro. Tudo tem uma via aqui, outra via ali, então. Favela, né? Favela tinha infância, né, velho? Tem toda a minha vida ali, toda a minha infância. Boa parte da minha família tá lá. E tem que dar valor ao que a gente tem hoje, né? Porque há 30 anos atrás, pessoas nem pensavam que poderia andar na rua sem ficar atolado. A Vila São José, a antiga Vila Socorro, como está hoje, é uma conquista da luta popular, da luta de resistência do povo de Cubatão. Essa luta que os poderosos de sempre, né, continuam buscando apagar. Há uma tentativa contínua, permanente, sistemática de apagamento da memória. Só a memória não basta, né? Então eu sinto que é um bairro que a memória existe lá da tragédia, mas foi apagada, todos os traços da tragédia foram apagados ali, né? Só existe o duto, né? Que até foi trocado, né? Na realidade precisou acontecer uma coisa muito grave, né? Que ficou marcado na vida do povo de Cubatão, né? Da Baixada, para se mudar o bairro hoje, né? Hoje o bairro é totalmente urbanizado. Hoje o bairro tem um sistema de esgoto, tem um sistema de segurança muito grande. Isso é o que há de mais importante para ser lembrado no caso da Vila São José, porque essa resistência é também a expressão de quanto um povo informado dos seus direitos, consciente e em luta pode fazer. Não esquecer que essa população tinha passado por uma tragédia das maiores, né, que já aconteceram nesse país.